Oi, oi, pessoal, tudo bem? Nayara por aqui e hoje nós vamos fazer um devocional juntos. Eu tô aqui em obediência ao Senhor porque eu sei que Ele sempre quer nos usar como boca de Deus na terra, como um canal de bênção, não de maldição, como boca profética nesse tempo. E hoje eu quero compartilhar uma palavra de bênção para sua vida, que Deus falou muito comigo nos últimos tempos. Mas antes disso, eu quero que a gente ore junto, tá bom? Querido Deus, nós queremos render graças ao Senhor porque te reconhecemos como Deus bom, como Deus zeloso. Deus me coloca aqui como instrumento vivo, como boca profética nesse tempo. E fala conosco, Senhor. Fala com as pessoas que estão vendo esse vídeo nesse momento. Traz cura, traz restauração, traz mudança, traz visão nova, traz direção, traz rumo, traz propósito. Nós queremos declarar que nada podemos fazer sem ti, que tudo que fazemos é porque te amamos e porque reconhecemos o Senhor como o suficiente salvador da nossa vida. Conduz esse momento, abençoa essa família, essa vida e nos enche da sua graça e do seu grande amor. Em nome de Jesus, amém. Gente, a meditação de hoje é em Salmo 1. Eu gosto muito desse salmo, eu sempre falo que é o salmo do meu esposo. O salmo 1 fala sobre as bem-aventuranças, sobre como a gente reconhecer que a nossa vida ela é regida pelo Senhor e não pelo sistema de valores desse mundo. E a Bíblia fala, né, em Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor, que nela medita dia e noite. E que a gente vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na sua estação própria dá o seu fruto, tudo que faz prospera. Então esse texto libera bênçãos espirituais sobre a nossa vida. Mas eu quero começar a partir do capítulo, do versículo 1. O que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando o texto fala de conselho, ele fala muito de narrativa. Se a gente abre as redes sociais, se a gente vê a mídia, a gente se alimenta muito das coisas da mídia hoje, a gente percebe que há uma narrativa para nos influenciar e para nos conduzir. Se é para as mulheres, uma narrativa muito ligada para o feminismo, se é para os homens, uma questão de negligência em relação à família, ao sacerdócio. E como a gente tem que estar atento e não deixando que essas narrativas malignas comecem a alimentar nossa alma. A gente meditar a nossa vida na lei de Deus é proteger os nossos ouvidos e os nossos olhos daquilo que nos rege para um caminho contrário do que a Bíblia fala. Eu sou consultora empresarial e eu sempre, quando eu estou fazendo consultoria, eu falo que toda empresa tem que ter um manual de normas e procedimentos. E para viver uma vida reta, justa, temente a Deus e próspera, a gente precisa de um manual importante para a nossa vida. E esse manual se chama a Palavra do Senhor. A Palavra do Senhor é o manual que traz luz para nosso caminho, que traz direção. Você já percebeu que quando a gente para de ler a Bíblia, ou fica muito tempo sem buscar revelação através da palavra, a gente fica meio perdido? A gente se sente meio vazio, a gente parece que vê muita coisa sem sentido, porque a nossa alma está vazia daquilo que pode nutrir de destino e de propósito. Então, o primeiro alerta que eu quero trazer para vocês é: cuidado com as narrativas, cuidado com o que é que você está ouvindo, cuidado com o que é que você está vendo, cuidado com o canal de influência que tem regido a sua mente. O segundo, gente, o salmista convida a gente a meditar. E quando fala na palavra meditação, fala, pense sobre isso, reflita sobre, analise, seja mais crítico sobre as coisas que tem chegado sobre a sua vida, o que é que tem sido exposto na sua vida. E quando ele fala em meditar, ele está falando, reflita sobre a minha lei, reflita sobre a sua conduta, ela está condizente, ela está alinhada ao propósito. E ele também fala sobre plena satisfação. Vivemos num mundo que parece que nunca estamos satisfeitos com nada. E a gente tem sempre que pedir ao Senhor uma dose de contentamento. O contentamento é um ingrediente muito importante para se viver, sabe? Porque o mundo prega que parece sempre a gente tem falta de alguma coisa. A narrativa do mundo é: você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa daquilo. E tem coisas que a gente não precisa e a gente começa a acreditar que precisa por causa da narrativa de consumismo. E de valores dessa terra. E como os nossos olhos têm que estar muito ligados ao espiritual, ao que ele deseja.
E quando fala que ele vai nos suprir todas as nossas necessidades, ele tá falando necessidades, ele não tá falando vontades, né? Ele pode nos beneficiar com sua graça e bondade, com os nossos desejos e vontades, pode. Mas ele fala que ele vai nos suprir as nossas necessidades, porque tem coisas que são necessidades. E a gente saber essa diferença também traz paz no nosso coração. E ele fala, você precisa ter uma plena satisfação em Deus. E nesse mundo, gente, é tão difícil ter satisfação. Porque parece que sempre nos falta algo. E eu falo isso por mim. Quanto eu luto dizendo, Deus, tem me faltado. Deus, eu preciso disso. Deus. E eu peço, Senhor, me ensina a olhar para viver essa plena satisfação que há em Ti. Porque o Senhor é suficiente. O Senhor nos completa. O Senhor é suficiente. E todo dia eu falo isso para mim mesma, Nayara. Deus é suficiente. Porque a minha alma quer dizer que Ele não é suficiente. As narrativas do mundo que a gente consome tanto acaba virando verdades. E traz aquele texto de Romanos que a gente precisa renovar nossa mente. E a gente renova a nossa mente como? Através da meditação. Então eu convido a você, medite na lei de Deus. Medite na lei de Deus. Porque há uma promessa, que há um fruto que no tempo apropriado as coisas vão frutificar. No tempo apropriado o justo vai frutificar. Não sei a fase que você está vivendo, se é uma fase de muita escassez, de muita falta, de terreno seco e árido. Eu tô vivendo essa fase, irmãos. Eu tô vivendo essa fase de muita sequidão, de muitas faltas, de escassez, de infertilidade. Mas há uma promessa. Há uma promessa. Há uma promessa que tem dias que a gente acorda confiante, tem dias que a gente acorda totalmente sem esperança. Mas a nossa fé e os nossos olhos precisam ser regados em Deus, porque Ele é a nossa fonte inesgotável. E a Bíblia fala no texto que as folhas, e que o ímpio, as folhas murcham, secam. O justo ele pode passar por fases difíceis, mas ele não vai permanecer nesse lugar. Ele pode passar por provas, tribulações, dificuldades, mas ele tem plena convicção que isso não é o lugar dele. Pode ser o momento da vida dele. Porque os sofrimentos do presente não se compara com a glória futura. Romanos 8, 28. Ai, gente, desculpa, Romanos 8, 18. Como esse texto é grandioso. Então, onde a gente tem olhado, onde tem nossa esperança. Porque conhecer a Deus é o caminho do justo. Então, se nós somos justos, nós precisamos intensamente conhecer a Deus e ouvir a sua voz. E ouvir a sua voz como um filho ouve a voz do pai. E a gente precisa ouvir a voz do Senhor. Se ele tá dizendo, faz, se ele diz, né, grava vídeo, fala da minha palavra. Eu vou gravar o vídeo, vou deixar que ele venha regar os meus lábios. Que essa prática que eu tô fazendo hoje aqui com vocês, de compartilhar a palavra, de esperança, se torne um hábito na minha vida constante e que através das minhas experiências, da minha vida, dos meus erros e dos meus acertos, eu possa compartilhar a verdade do que é ser um justo. E muitas vezes a gente olha para as pessoas, olha para os ímpios e fala, por que eles prosperam? Porque a vida deles prospera, enriquecem, porque a vida deles andam e parece que a minha está travada. Tenho certeza que você já se perguntou isso. Mas é preciso confiar que o nosso Deus é um Deus de obras completas. E que é uma promessa que a gente carrega em nossos ombros. Há uma confiança, uma segurança. Então a palavra que eu quero deixar para você hoje. Medite na lei de Deus, Salmo 1. Creia na sua palavra, confie no Senhor. Confiança, gente, é uma das coisas mais difíceis de se viver. Falar é muito fácil de confiar em Deus, mas viver uma vida de confiança nele, em meio às suas faltas, em meio ao seu caos, é muito desafiador. Mas segurar na sua mão e dizer, Deus, eu não sei o que será a próxima página. Eu não sei como será o próximo capítulo, eu não sei como será amanhã. Mas eu confio em Ti. E que essa esperança, que essa fé,
que essa segurança te tome de tal forma que você se torne a cada dia um cristão inabalável. Um abraço para você.